certo? E hoje vamos começar com a sociedade açucareira. Açucareira, a gente já sabe que vem da palavra açúcar. Logo, a cana-de-açúcar, que é o produto da matéria-prima, onde se produz o açúcar e outros produtos também, certo? Bem, as primeiras mudas de cana-de-açúcar vieram para o Brasil no ano de 1532, onde lá atrás, duas capitanias prosperaram por causa do cultivo da cana-de-açúcar. Capitania, a gente estudou que era um pedaço de terra, um lote de terra. Então, tínhamos o nome de um lugar, né? São Vicente e Pernambuco. A cana-de-açúcar, ela era plantada, tá? E daí ela passava por vários processos para se transformar em açúcar, onde era vendido para a Europa, consequentemente, Holanda. Então, o Brasil produzia a cana-de-açúcar, plantava a cana-de-açúcar e moía, fazia vários processos para chegar a ser o açúcar. Bem, para fazer o açúcar, os portugueses precisavam de mão de obra para trabalhar. E quem era essa mão de obra? Quem eram essas pessoas que estavam plantando o açúcar, que estavam produzindo a cana-de-açúcar? Quem era? Então, essas pessoas a gente já sabe que eram quem? Os escravos. Os escravos eram eles que plantavam a cana-de-açúcar e faziam o processo de moer a cana-de-açúcar, refinava o açúcar e daí era vendido para a Holanda. Bem, para plantar a cana-de-açúcar, tinha o dono daquele local, o dono daquela plantação. O dono daquela plantação era um senhor de engenho. Era ele que era o dono dos escravos. Era o senhor de engenho. O senhor de engenho maltratava os escravos, onde eles tinham que trabalhar para fazer o plantio da cana-de-açúcar. Na fazenda do senhor de engenho, tinha então o canavial. Canavial era a plantação de cana-de-açúcar. Era chamado de canavial. Dentro daquela fazenda tinha aquela plantação na área que era o canavial. Pronto, saindo do canavial, ainda dentro da propriedade do senhor de engenho, tinha a capela. A capela era como se fosse uma igreja, onde tinha um espaço para fazer as festas e dentro da igreja a cerimônia, né? Dos casamentos dos brancos. Bem, saindo da capela, dentro da propriedade do senhor de engenho, na propriedade da fazenda do senhor de engenho, tinha a casa do engenho, a casa de engenho. A casa de engenho era onde tinha as máquinas para eles fazer o processo da cana-de-açúcar, onde ali moía a cana-de-açúcar, coava a cana-de-açúcar, né? Tirava toda aquela parte grossa, aquele bagaço e fazia o processo do açúcar que era para ser vendido para outros países. Os escravos, eles não dormiam na casa do senhor de engenho, não. Eles tinham um lugar para dormir, que era a senzala. Dentro da senzala, tinha 2 barracões, um para homens e outro para mulheres, tá? Dentro da senzala. Porém, alguns
escravos que eram mais fortes, que eram mais bonitos, as escravas mais bonitas, eles eram escolhidos para trabalhar na casa do senhor de engenho. Ele sim tinha uma casa que era a casa do empregado. Então ele fazia, os escravos faziam os serviços domésticos, limpava a casa, lavava os pratos, fazia comida. As mulheres escravas serviam aos seus senhores, né? Levava a comida na mesa, fazia aquela mesa bonita para o jantar, para o almoço, para a merenda, o lanche. Já o escravo forte, novo, ele ia trabalhar na colheita, né? Ele não ficava muito no canavial, tá certo? Ele ficava ali na colheita, pintava, ele fazia outros serviços, tipo de pedreiro, de marceneiro. Então era esse escravo, digamos, né, que é um escravo escolhido. Então ele sim tinha a casa do empregado. Esse escravo não dormia na senzala. Os escravos que dormiam na senzala eram aqueles que iam para a colheita do canavial. Eram aqueles que cuidavam dos bois, eram aqueles que capinavam. Então, esses aí eram escravos que ia para a senzala, dormir na senzala. E a casa grande? A casa grande era a casa do senhor de engenho, era aquela casa bonita, era aquela casa muito bem mobiliada. Então, ali era a casa grande, onde o senhor de engenho, que era o dono da fazenda, morava. Na casa grande, quem trabalhava, que era escravo também, eram os escravos eram os escravos escolhidos, né? Então, naquela época, a escrava tinha que ser bonita, né? Tinha que ser bonita, então ela tinha que também saber cozinhar, fazer tudo. Então, a escrava, ela era como se fosse a babá. Ela limpava a casa, fazia os serviços domésticos, cozinhava, lavava roupa, ela cuidava do senhor de engenho, cuidava da senhora de engenho. A senhora da casa grande era a chefa, né, da casa, então era ela quem mandava na casa. Mas o dono dali era o senhor de engenho, tá bom? E esse empregado, ele só entrava na casa grande para trabalhar, né? As escravas trabalhavam, faziam as coisas dentro de casa e os homens pintavam, consertavam alguma coisa que estava quebrada. Esse escravo dormia na casa do empregado, mas ele não ia para a plantação de cana-de-açúcar, que era o canavial. As primeiras mudas de cana-de-açúcar, como eu falei nesse instante, foi em 1532, certo? Trazida por Martim Afonso de Souza. Então, eles que trouxeram as primeiras mudas de cana-de-açúcar. Bem, dentro da sociedade açucareira, certo? Nós temos a produção da cana-de-açúcar, onde se produzia o açúcar, e hoje se produz outros produtos, certo? E hoje se produz outros produtos. Os escravos que trabalhavam na casa de engenho, que trabalhavam no canavial, esses escravos, eles vieram da África. Eles vieram da África em navios negreiros, como eram chamados antigamente. Eles vinham nesses navios negreiros e foram trazidos para o Brasil para trabalhar, como a gente já havia falado antes, tá? A escravidão no Brasil durou, infelizmente, 354 anos. Muitos anos o nosso povo foi escravizado. Muitos anos os negros africanos, os escravos, foram escravizados, foram maltratados pelos portugueses, ok? Mas graças a Deus, em 13 de maio de 1888,
A princesa Isabel, que era chamada de a Redentora, foi ela quem assinou a Lei Áurea para libertar todos os escravos no Brasil. 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, onde deu fim à escravidão no Brasil. Ok? Bem, somente para a gente lembrar, o nosso assunto hoje foi a sociedade açucareira, tá? As primeiras mudas de cana-de-açúcar surgiram em 1532, certo? Onde as duas capitanias se prosperaram por causa da cana-de-açúcar e também pela criação de gados, tá? O açúcar era produzido aqui e era vendido para a Holanda, ok? As pessoas que trabalhavam no canavial, na plantação da cana-de-açúcar, eram os escravos. Dentro dessa fazenda do senhor de engenho, como era chamado o dono da fazenda, tá? O fazendeiro, o dono da fazenda, era o dono da casa grande, era o dono do engenho, então ele era chamado de senhor de engenho. O canavial era a plantação da cana-de-açúcar, a capela, que era um lugar onde se fazia as comemorações, as festas, os casamentos, a casa de engenho, que era a casa onde se fazia a movimentação da cana-de-açúcar. Essa cana-de-açúcar ela era moída, coada, refinada, quer dizer, tirava todo aquele excesso, aquele bagaço do caldo da cana e daí era produzido o açúcar. A senzala era o lugar onde os escravos dormiam, certo? A casa do empregado, onde tinha os escravos escolhidos, né? As mulheres, as escravas, elas tinham os afazeres de casa para fazer ali. Então ela lavava os pratos, cuidava da casa. E tinha a casa grande, onde esses escravos escolhidos trabalhavam, certo? Espero que vocês tenham curtido a aula, assistindo direitinho, tá bom? Façam as atividades com carinho, que quando a gente voltar com a fé de Deus, a gente vai corrigir tudo, ok? Um beijo no coração, fica com Deus e mais uma vez lembrando que isso vai passar.